Olha, para a gente conversar um pouquinho sobre câncer infantil hoje no programa, nós preparamos uma matéria que mostra como é que foi feito, como é que estão os avanços no tratamento desse mal terrível. Nossa, a gente preparou essa matéria, eu gostaria que você assistisse, depois eu já vim conversar com as minhas convidadas. Juan Martinelli foi diagnosticado com câncer cerebral há 4 anos. Desde então, o garoto de 11 anos faz tratamento no Hospital Araújo Jorge. A mãe de Juan, Graziele, deixou o trabalho para acompanhar de perto o tratamento do menino. É um momento de surpresa, a gente fica bem triste no momento, a gente não sabe o que fazer, a gente fica bastante surpresa no primeiro momento e triste, impactante, né? É assustador no momento. Apesar do tratamento ter bons resultados, a mãe diz que a doença é traiçoeira. Pra gente é difícil porque, ao mesmo tempo que ele pode estar bem, que a gente pensa que ele está bem, que a doença provavelmente sumiu, de repente ela pode voltar a aparecer. Então a gente vive nessa expectativa de que ela possa voltar. Juan diz que leva uma vida normal, brinca e estuda em casa. Ele está concluindo o 4º ano. Nos últimos meses passou a estudar música. Como toda criança, ele também tem sonhos. Quero trabalhar numa empresa de gibi. De gibi? Por quê? Eu sou muito bom em desenhar. Eu quero trabalhar na empresa da Marvel. Luiz Eduardo está curado. Ele teve câncer no rim aos 3 anos de idade. O órgão foi retirado, mas 9 meses depois da cura, em uma consulta de rotina, 2 nódulos foram descobertos no pulmão dele. Essa batalha também foi superada. Aos 16 anos, o adolescente leva uma vida normal, mas ainda tem na memória o que passou. Eu lembro muito das quimioterapias, né, que era dolorido. Das radioterapias também eu lembro bastante. E de movimento, né, vindo toda hora para Goiânia fazer esse tratamento. Dona Maria Olinda, mãe de Luiz Eduardo, diz que esta fase da vida foi difícil, mas apesar de todo o sofrimento, é possível tirar lições do que viveu. A gente cresce bastante. Envelhece muito. Passa a dar mais valor na vida, né? Gostar mais das pessoas, né? Dos seres humanos, qual a gente mesmo. Esta oncologista pediatra diz que as crianças são afetadas principalmente por leucemia e tumores no cérebro. Ela destaca que não existe uma prevenção sistemática ao câncer infantil. Assim, o mais importante é o diagnóstico precoce. A médica lembra ainda que o tratamento, no caso do público infantil, é diferenciado. Você tratando uma criança pequena, ela tem muitos e muitos anos aí pela frente. Então, hoje, a gente tem tentado fazer quimioterapias mais potentes, em doses mais altas, para poder diminuir doses de radioterapia e tentando dar menos sequela a esses pacientes, para que eles tenham uma qualidade de futuro melhor, para que eles se insiram na qualidade como uma pessoa ativa. Segundo a médica, não existem sintomas específicos. Eles se confundem com sinais de outras doenças. Então, os pais devem ficar alertas para dor abdominal, dor de cabeça, manchas roxas na pele e vômitos que se repitam por vários dias. Os avanços tecnológicos melhoraram a qualidade dos tratamentos. Os aparelhos utilizados em sessões de radioterapia são um exemplo disso. Esse equipamento é um acelerador linear de alta energia. Uma das vantagens dele é que ele possibilita um tratamento mais localizado, afetando apenas o tumor. Assim, os efeitos colaterais são minimizados. Hoje, na radioterapia, né, existe um grande avanço, que é você poder utilizar aceleradores lineares. Isso permite que você dê alta dose de radiação no tumor, mas poupando os tecidos que estão em volta da lesão e no trajeto da radioterapia. Então isso é uma coisa que a gente consegue tratar esses pacientes com muito mais qualidade de vida e menos efeitos colaterais. Outra função do aparelho, segundo esse físico-químico, é visualizar minutos antes da aplicação da radioterapia o tumor. Então hoje nós trazemos aqui para Goiânia essa nova tecnologia, onde ela proporciona a capacidade de nós conseguirmos fazer um tratamento com a precisão maior, onde eu consigo localizar diariamente a área de interesse do tratamento do câncer.
Bom, para tratar desse assunto um pouco espinhoso, mas importante, eu trago a Patrícia Brito, ela que é oncologista e pediatra, e a Celeste Crocente, que é psicóloga infantil. Eu vou começar com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, há muito tempo a gente acha, lógico, todo mundo acha estranho esse negócio de câncer em criança. Parece que não é uma doença de criança, mas isso está se tornando cada vez mais uma realidade. Por quê? O câncer infantil, ele corresponde a 2% do total de câncer diagnosticado no mundo todo. Então, de cada 100 pessoas com câncer, 2 vão ser ou criança ou adolescente. O aumento do câncer não é tão comum em criança. Comparado com outras doenças mais comuns, né, as infecções, outros tipos de doenças, ele é raro também. Mas ele chama muita atenção pelo alto índice de morbidade, da pessoa ficar adoecida, do risco de morte por ser uma doença grave, né? Mas eu acho que o que tem acontecido são as mudanças genéticas, que o câncer está muito associado com mutações genéticas, não necessariamente causadas por hereditariedade, não vinda dos pais, mas mutações genéticas que têm levado essas crianças a desenvolverem o câncer. Então, o índice tem aumentado, não tanto, mas um pouco ao longo dos anos, e também tem sido mais feito o diagnóstico, né, Fábio? Porque até um tempo atrás, às vezes as pessoas morriam e não sabiam de quê. É o motivo, né? Não procuravam assistência médica, então talvez isso também tenha influenciado no aumento de casos que a gente tem visto. Tá, mas eu vou bater de novo nessa tecla, porque a gente acha que não é muito normal criança ter câncer, acho que até por um consentimento nosso mesmo. E há alguma coisa que pode ser feita para evitar? Ou é só uma mutação genética? Quando fala mutação genética, para a gente que é leiga, como eu, parece que a gente tem que sujeitar isso, né? Não tem jeito. Alguma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, tem alguma coisa relacionada à alimentação, tem alguma coisa relacionada a alguma falta de exercício, não sei, como outras enfermidades? Infelizmente não. Infelizmente não tem como a gente evitar que o câncer surja. Então isso seria chamada prevenção primária. Você falar assim, eu vou alimentar bem meu filho, eu vou cuidar do meu filho com muito amor, eu vou cobrir ele de afeto, de todas as coisas possíveis, preveníveis. Eu tenho o hábito de dizer para os meus pacientes que a pessoa mais rica, mais poderosa, hoje ela não teria uma vacina, no mundo de hoje, uma vacina, uma medicação, ou um tipo de alimentação que ele pudesse dar para o filho para que ele não tivesse câncer. Então, assim, é uma realidade que a gente tem que enfrentar, que todos nós somos sujeitos a ter um filho que vai ter um câncer em algum momento da vida, né? Ou a criança ou adolescente. Lógico que isso é uma coisa que dói muito, que chama muita atenção, porque o que os pais querem é proteger os filhos de tudo, principalmente de doenças graves, né? Mas existe uma coisa palpável hoje, que é a situação de você cuidar da alimentação, lógico, porque quando a pessoa tem uma alimentação saudável, ela vai ter uma imunidade boa e a imunidade dela vai ajudá-la a combater a doença que surgir, né? E a outra condição é de um cuidado pediátrico mais próximo. Então, muitos dos cânceres surgem em crianças pequenas, com 2, 3 meses de idade, ou até 1 ano, 2 anos de idade. Se você tem um bom acompanhamento médico, uma boa avaliação médica desde o nascimento, você vai ter uma criança que tem um diagnóstico mais cedo. Quando você diagnostica o câncer precocemente, a chance daquele paciente ficar curado vai ser muito maior. Existe, por exemplo, o câncer que dá na retina, que leva à cegueira e leva à morte também. Então, o câncer da retina, a criança, no primeiro mês de vida, e depois de 6 em 6 meses até os 2 anos, tem que ser avaliada por oftalmologista. Tem que ser feito exame que chama fundoscopia, exame do fundo de olho. Só através desse exame é que vai se descobrir esse câncer inicial. E esse câncer é tão violento que, se ele for descoberto tardiamente, a criança vai morrer. O tratamento que existe atualmente para esse tipo de câncer, ele é muito ineficaz, né? Mas é uma doença que pode ser descoberta por um simples exame no momento que ele é totalmente curado. Doutora, eu faço a mesma pergunta que eu faço quando a gente trata do câncer para adultos.
Hoje a gente sabe que não é um atestado de morte, como era antigamente, né? Porque essa palavra câncer, tem muita gente que até hoje interpreta como um atestado de morte, né? Se o médico falou, você está com câncer, acho que já vai morrer. Se for diagnosticado precocemente, até na criança, que tem um organismo mais frágil e está em desenvolvimento e tudo mais, as chances são reais de cura? São reais. Depende muito, hoje o conhecimento do câncer evoluiu muito, tanto da doença como em si, do comportamento da doença, quanto do tratamento. Então muita coisa melhorou, né? Infelizmente não é 100%, em todos os cânceres a gente não tem cura, mas alguns cânceres têm um comportamento que é muito mais favorável ao tratamento que existe, com um índice de cura muito grande. Então, por exemplo, se a gente pegar no geral o câncer que acomete criança e adolescente, em torno de 70% das crianças que fizerem o diagnóstico adequado, forem bem tratadas, 70% vão estar completamente curadas, prontas para uma vida normal. Que bom. Não, é uma boa informação isso, né? Vou trazer a doutora Celeste Crossetti, ela que é psicóloga infantil, para a gente tratar um pouquinho disso. Como é que um pai ou uma mãe chega na criança, ou um médico mesmo, imagino que a doutora Patrícia já passou maus bocados nesse sentido, ela vai entender o que eu estou dizendo, chegar numa criança e contar para ela que ela está com câncer, que ela precisa passar por um tratamento violento, né? Enfim, como é que a gente passa por essa orientação? Uma coisa que chamou atenção na reportagem foi a mãe do menino, do rapaz, né, que graças a Deus se curou, que na reportagem fala que a expressão que ela usou, eu envelheci muito com esse tratamento, né? Eu fiquei mais velha com esse tratamento. Como é que faz, doutora? Então, boa noite a todos, boa noite, Fábio. Normalmente a gente já faz um acompanhamento juntamente com a equipe, né? E no momento da hora do diagnóstico, a criança, na maioria das vezes, está presente, né? E não é fácil, né? Não é fácil, não, né? Então, à medida que vai falando do diagnóstico, tem um impacto, normalmente tem esse impacto, nós solicitamos a essa mãe ou essa criança, nós temos um espaço próprio para fazer o atendimento psicológico, onde ela possa externalizar, né, a sua dor, o que entendeu, as dificuldades, os medos, né? E nesse momento a gente consegue perceber que muitas vezes elas estão muito confusas, a mãe, a criança, e o nosso papel também é de estar orientando, intermediando junto à equipe médica, né, os vários profissionais que nós temos no Araújo Jorge. E dessa forma a gente vai, ao longo do tratamento, fazendo um acompanhamento, no sentido da criança e a mãe possibilitar que elas se reorganizem, sabe? E consigam falar da sua dor. Porque nesse momento, de primeiro, quando se tem o diagnóstico, elas ficam muito impactadas, né? E isso a gente percebe que a relação mãe e filha é muito cíclica, que fala. A criança percebe na mãe que não tem, alguma coisa está errado, ela não tem a dimensão ainda do que é, às vezes, dependendo da idade. O adolescente, ele já tem mais clareza, ele é curioso, ele procura, né? Mas a gente dá esse suporte para ele ter esse espaço para falar da dor dele. E do que ele não está entendendo, a gente vai até a equipe, pede... Doutor, mas tem uma coisa importante, como qualquer tratamento, e o câncer, por ser uma doença tão agressiva, é o apoio familiar, né? A força da família, porque querendo ou não, você tem que botar um organismo para trabalhar contra essas células, não é isso, doutor Patrícia? Então eu pergunto para a senhora, como é que a família consegue também? Porque uma coisa está no consultório lá, junto com a psicóloga, que você já sabe tratar, outra coisa é dentro de casa. Cada pessoa tem sua história, né? Lógico. E essa bagagem a gente vai estudando, auxiliando, porque uma vez que a criança está doente, ou algum deles da família adoece, todo o sistema familiar, ele se desestrutura. Dá mais com câncer. Então nós fazemos um acompanhamento não só para os pacientes, mas para os familiares, para os acompanhantes, né? E então, assim,
ocorre nesse momento muitas mudanças de papéis, tá? A família tem que se reorganizar. E o que acontece? Ela sai do estado dela, vem para Goiânia, né? A escola, deixa a rede social. Então é um conjunto de coisas que acontece que vão interferir drasticamente, né, na vida das pessoas. E todo esse processo é muito bem trabalhado. Nós contamos com as pessoas que a gente pode recorrer para auxiliar Tá certo. nessa mudança de vida, né? Então o que a gente busca nesse acompanhamento psicológico? É restabelecer o equilíbrio emocional para enfrentar esse momento muito difícil na vida. Desculpa eu insistir, mas a mentalidade da criança é muito... eu ia falar pequena, mas não, acho que nem a expressão é correta essa. É imatura, porque está numa fase de brincadeira, está numa fase de aprendizado. A senhora mesmo falou, olha, eu imagino, depende muito da reação da mãe. Se a mãe assustou demais, ele vai assustar. Se a mãe se controlar, ele vai encarar de uma forma ou de outra. Como toda doença, a pessoa ter um bom equilíbrio emocional ajuda ela a vencer a doença. Acho que eu estou certo nisso aí. Como é que a gente consegue fazer a criança? Então. É porque, deixa eu tentar ver se eu consigo organizar aqui. Eu acho que eu posso explicar um pouco. Com a psicóloga é fácil, porque a senhora está lá orientando, pai faz isso, mãe faz isso, ajuda a criança com seus mecanismos e tal. Mas dentro de casa, sobrou lá a mãe, o pai e o filho. Por exemplo, a mãe fica chorando o tempo todo, vai ajudar a criança? Então, mas como é que a mãe controla isso? Porque também a mãe está passando por isso que a gente faz um trabalho muito sistemático para ela se reorganizar, e ela consegue se reorganizar, se estruturar. E com a criança, a gente, nós psicólogos, né, do Araújo Jorge, nós temos a ludoterapia, que através do brinquedo ela consegue projetar seus medos, suas angústias, e nesse trabalho, nessa sessão terapêutica, tudo isso que vem à tona é ressignificado de uma maneira que ela possa enfrentar. Então é através da ludoterapia. E para cada criança ter um nível de entendimento, né? A gente busca, né, no desenvolvimento infantil, como lidar com isso. Para cada um tem uma forma de falar, tem um jeito de agir. Com o adulto é assim, imagina com criança também. A criança pequena e o adolescente, eles têm, assim, algumas diferenças entre o pequeno e o adolescente, mas o que mais chama atenção neles é que eles têm muita noção de tudo que está se passando. Primeiro que eles estão doentes, que eles saíram de casa, que a mãe está chorando, o pai está chorando. Às vezes a mãe e o pai não estão chorando, mas a expressão corporal, a expressão de dor deles é tão grande, a angústia do momento, o medo da morte, o medo de perder o filho é tão grande, que a criança percebe. Na função do médico e da enfermagem, né, que estão mais próximos do paciente, depois logo em seguida do psicólogo, a gente tem que passar toda a informação da forma mais objetiva. Então não adianta eu mentir para a criança que ela não está doente, que amanhã cedo ela vai embora para a casa dela. A criança, ela é muito objetiva, ela quer saber o que vai ser feito com ela. Vai me furar? Vai me dar remédio? Vai fazer exame? Vai doer? Vai não vai? Quantos dias eu vou ficar no hospital? Eu vou sarar ou eu não vou? Então, assim, de certa forma, a própria criança facilita o nosso trabalho. Desde que a gente perceba isso e cuide bem. Então, olha, você está doente, você está aqui para tomar um remédio para ficar boa. Sua mãe está chorando, seu pai está triste, porque eles estão preocupados. Mas eu estou acabando de falar para eles que você tem um tratamento para ser feito, você vai ficar curado, você vai embora para sua casa e voltar a sua vida normal. Tá, aí, quantos dias eu vou ficar? Olha, vamos combinar uma coisa? Eu, como médica, não posso mentir para você. Às vezes eu falo isso para criança de 3 anos. Eu não vou mentir. Eu não sei que dia que você vai embora para sua casa. Mas o dia que eu souber, eu vou te contar. Eu acho que você vai ficar uns 7 dias, uma semana, 15 dias. Aí, o que o psicólogo faz com isso? O psicólogo trabalha com ele, o que ele compreendeu e tudo. Então, isso é um trabalho de equipe, um trabalho junto. Mas, assim, eu acho que essa questão é uma questão que todo mundo tem interesse em saber como que a criança lida. Eu, pessoalmente, acho que ela lida muito melhor do que qualquer outra pessoa. Qualquer outro parente, o pai, a mãe.
Então a gente procura estabelecer um vínculo de confiança com a criança, responder objetivamente a tudo que ela quer saber e também estabelecer, quando você pergunta do como fica o pai e a mãe em casa, a equipe também tem que dar segurança para a família quando ela não está no hospital, quando ela está no hospital e quando ela não está. Então, por exemplo, a gente permite que o paciente tenha os nossos telefones, que os pacientes tenham liberdade de falar conosco a qualquer momento. O tratamento do câncer não é um tratamento que eu marco para o paciente vir e ele passa mal antes. Chega lá, não, doutora, não pode atender hoje, não pode existir isso. Então a gente tem que ter uma disposição da equipe como um todo, a qualquer momento. Isso vai gerando uma confiança que faz com que a pessoa, mesmo em toda aquela dor, daquele momento de descobrir que o filho está com câncer, ele se sinta cuidado, ele sinta segurança que tem quem vai ajudá-lo em todos os momentos. Então, assim, essa questão objetiva é o que mais ajuda. Porque a pessoa consegue ter forças, né, para poder suportar tudo que ela está passando, mas de forma objetiva. Para a mãe, por exemplo, e para o pai, olha, a doença é essa, o tratamento é esse, porque para cada doença, câncer, quando a gente fala é uma palavra geral, né, tem vários tipos de câncer. Então, olha, dentro do tratamento do seu filho, a programação é essa, a expectativa é essa. E a gente procura oferecer isso, uma confiança de trabalho de equipe também, né? Ok. Doutora Patrícia, outra coisa que chamou minha atenção muito grande aqui na nossa reportagem é que as pessoas confundem muitas vezes o câncer infantil com outras doenças por causa dos sintomas. Parece que os sintomas são parecidos. Muitas vezes os sintomas são parecidos, né? Até nós temos uma relação aí de... são bem sintomas que parece que toda criança comuns, né? Vomita, ronchidão na pele, enfim, por aí vai. Como é que a gente pode ter certeza que é uma coisa mais séria e é uma coisa, ou é uma coisa mais simples que a gente não precisa preocupar tanto? E por que parece tanto esses sintomas? Infelizmente o câncer é assim, tanto no adulto quanto na criança. Ou ele é silencioso, que você só detecta examinando, ou ele é com sintomas parecidos a de outras doenças comuns. O que é diferente na persistência dos sintomas comuns? Por exemplo, eu vou dar um exemplo das leucemias, que são as doenças mais comuns da infância. Uma criança que tenha febre, ela ter febre por uma infecção, ela vai ter 2, 3 dias de febre. Se for infecção viral, vai passar sem antibiótico. Se for bacteriana, ela vai ficar bem, vai passar com antibiótico. Na leucemia, a febre persiste, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Né? Então, o que é bom para quem está em casa, né, para todas as famílias aprenderem é isso, que o sintoma do câncer ele é parecido, ele é o mesmo, mas ele é persistente. Ele não passa com o tratamento habitual das doenças comuns. Né? Então, por exemplo, um adolescente, é muito comum tumor ósseo em adolescente, um tumor no joelho, que é a região mais comum, mas qualquer osso do corpo. Então, o adolescente joga bola, começa a ter dor. Aí existem 2 grandes erros, né, infelizmente. Da família, não importar e dar um remédio para dor, aquilo ali está passando. Ou achar que adolescente tem esse menino não obedece, eu falei para ele não jogar bola e tal. A outra situação errada vai no pronto-socorro, no médico, examina, faz um raio-x sem avaliar, às vezes nem faz o raio-x e dá anti-inflamatório. Então o anti-inflamatório é um grande vilão, porque é um remédio ótimo que alivia a dor, mas ele mascara o sintoma. Então se você fica tomando anti-inflamatório, remédio para dor, no caso de um tumor ósseo em adolescente, quando o tumor estiver grande, o que você vai descobrir? Porque no início ele só dá dor. E no início ele é detectado por um bom raio-x, por um bom médico ortopedista ou pediatra que avalie bem esse exame. Então, a orientação que a gente passa é o seguinte: investigue bem os sintomas do seu filho. Investigue bem. Não considere que aquilo é uma coisa comum, não automedique seu filho e não se conforme com um sintoma que continua voltando sem ser descoberta a causa. Doutora Patrícia, a senhora falou também que 70% das crianças e adolescentes que são diagnosticados com câncer conseguem se livrar da doença, conseguem se curar da doença. Aí eu faço uma pergunta para a senhora: a resposta do tratamento das crianças e dos adolescentes são melhores que a dos adultos ou está dentro da margem? Não, a criança e o adolescente, ela geralmente tem tumores, cânceres, com um comportamento biológico diferente do adulto.
O adulto, ele tem mais um tipo de câncer que é o carcinoma. A criança tem mais tumores de células embrionárias, que são os blastomas. Então, neuroblastoma, retinoblastoma e as leucemias, as doenças hematológicas. São doenças que respondem muito bem ao tratamento. Então, na verdade, não é porque o tratamento é melhor para um ou para outro. O tipo de doença que acomete criança e adolescente, normalmente é mais responsiva ao tratamento, propõe um índice de cura melhor. Agora o medo principal também, né? A criança é curada, o câncer pode voltar? Porque o maior medo de quem consegue se tratar do câncer adulto, se curar, é um dia a doença voltar, né? Porque tem que passar por tudo aquilo de novo e eu chegar à conclusão que não deu certo o tratamento e que, infelizmente, tudo indica que vai morrer. E aí? O diagnóstico do câncer já é uma situação muito triste, muito difícil, né? Aí o paciente passa por um tratamento, fica ótimo e faz seu acompanhamento. Agora tem uma coisa pior que o diagnóstico, é esse que você está dizendo. É a recidiva, é a volta da doença. Nem sempre ela vai acontecer, né? Mas quando ela acontece é muito triste, porque primeiro que a pessoa já vivenciou todo aquele processo, já se considera bem curada e a doença volta. E segundo, porque sabe-se que o câncer, quando ele recidiva, muitas vezes é porque ele está resistente ao tratamento que foi realizado, e os primeiros tratamentos são os melhores. A gente escolhe para o câncer o melhor tratamento inicialmente. Você não pode começar com um para depois ir para o outro melhor, né? Então, essa questão da recidiva é uma situação que amedronta muito. Quem trata de câncer e está bem, está curado, sempre tem como se fosse um fantasma, alguma coisa, uma sensação de medo muito grande, que vai passando ao longo dos anos, né? No caso de criança e adolescente, eles podem, quando tiverem adultos, ter outro câncer também que não está nem relacionado com o que ele teve na infância. Então, o que a gente orienta a pessoa é que ela tente se livrar um pouco disso. E não é uma predisposição também, doutora? Às vezes sim, às vezes tem algum câncer. Os cânceres que são considerados familiares, que a pessoa tem predisposição, são a minoria, em torno de 5 a 10% só. Mas, independente da predisposição, o medo que a pessoa tem de vivenciar a mesma situação é muito grande, né? Doutora, deixa eu trazer a doutora Celeste para a nossa discussão, porque eu gostei de uma coisa que ela falou, que é do trabalho que é feito no Araújo Jorge, no nosso Hospital Araújo Jorge, de multiprofissionais, né? Qual a importância disso? E também o pessoal que está em casa saber, conhecer também esse trabalho, como é que é feito esse trabalho lá no Araújo Jorge. A gente tem um trabalho de interdisciplinaridade que é por meio das interconsultas. Cada caso que acontece é falado com vários profissionais. Então todos nós temos conhecimento do que está acontecendo com cada um deles. E isso facilita o trabalho, né? O acolhimento, por exemplo, só citando os que tem, né, Celeste? Nós temos, por exemplo, o nutricionista que vai tentar adequar a alimentação da melhor forma mais equilibrada. A alimentação ajuda ao tratamento também? Ajuda. Toda pessoa que tem uma alimentação adequada vai ter uma imunidade melhor. E a imunidade, sabidamente, é um dos fatores muito importantes na recuperação, né? O assistente social, para ver a condição social. A gente percebe quando tem algum problema que não foi visto ainda, um problema dentário, por exemplo, comunica com a... Nós temos odontólogas, fonoaudiólogas, dificuldade da fala. Tem sempre esse trabalho de procurar essa ajuda. Né? E outra pergunta, doutora Celeste, que também me chama a atenção, é importante a criançada que está em tratamento ter uma vida na medida do possível normal? Por exemplo, continuar estudando, brincando, né? Porque dependendo da fase etária, brincar é importantíssimo, né? Com certeza é importante, mas em determinados casos, quando a imunidade está muito baixa, né, aconselha-se não ficar em lugares cheios, né, públicos, a escola. Então, assim, normalmente a gente checa com a médica, né, porque quem pode dar melhor essa orientação é a médica. Então, se a mãe ou a criança manifesta esse desejo, não, a doutora falou o quê? Se você pode, normalmente a criança já sabe também, pela fala médica. Mas quando ela não tem esse conhecimento, a gente vai até a doutora, olha, doutora, ele pode. E as crianças que estão internadas na Araújo Jorge, elas têm um espaço que elas possam
desenvolver essa fase infantil delas? Nós temos uma sala recreativa lá no espaço da pediatria, onde a gente faz trabalhos em grupos, onde as crianças podem expressar os sentimentos para outras, para as mães. Acaba que elas se tornam amigas, né? Nessa relação, elas conseguem ter laços de amizade ali que ficam para a vida inteira. E é um meio também de enfrentar estar ali, né? Surgem muitas relações de amizade ali. Nós procuramos orientar muito os pais a ter uma vida mais normal mesmo, tá? Porque tem algumas restrições, mas tem famílias que vão fazer tanta restrição para a criança que isso vai gerar muita ansiedade, muito sofrimento para a criança. Então a gente procura, na medida do possível, fazer com que a criança tenha vida normal mesmo, que ela possa ir em fazendas, que ela possa ir em shoppings, em visitar parentes, né? Levar bronca se fizer algo errado. Levar bronca, né? Ter uma vida mais normal, que isso vai tirar um pouco daquela pressão que se coloca em cima da criança, do adolescente. O adolescente pode sair, pode namorar, pode encontrar. É diferente falar, não, pode ter vida normal, pode sair, beber, passar madrugada na rua, não. Mas ele pode ter os namorados, pode ter o grupo, o adolescente quer muito ter o grupo dele, né, participar. Então, realmente essa pergunta sua é importante, porque muitos pais acham que não, que aí a vida mudou totalmente. Isso é insuportável. Uma pessoa fazer um tratamento de câncer e ainda não poder fazer mais nada quando está em casa, é muito difícil, E isso muito ajuda triste. no tratamento também, doutor? Ajuda, porque a adaptação ao tratamento, o adolescente, por exemplo, se ele não se adaptar ao tratamento, você não consegue fazer bem o tratamento, né? Não consegue fazer adequadamente da forma como tem que ser feito. Então a gente tem muito adolescente que às vezes quer recusar o tratamento, que não quer ir para o hospital. Então se ele sabe que vai poder contar com a gente, para a gente poder organizar a vida dele, para ele poder, sabe, junto aos pais, eles contam muito com a gente para junto aos pais permitir que eles façam as coisas. Então, certo. Eu quero agradecer a doutora Patrícia Brito, ela que é oncologista pediatra, por ter participado desse programa tão esclarecedor. Obrigado, doutora. Muito obrigada a você, Fábio. Boa noite a todos, boa noite a vocês. Boa noite a senhora também, doutora Celeste Crossetti, também psicóloga infantil. Obrigado pela participação. Obrigada, boa noite a todos. E eu vou